A paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos. Está começando agora a nossa escola bíblica online. É a lição de número 3. Tema da lição: eleição e predestinação. A revista da escola dominical é essa daqui, ó. Revista Lições Bíblicas, a Igreja Eleita. Essa é a nossa revista da escola bíblica. E a lição de hoje, de número 3, vai falar da eleição e da predestinação. Tá bom? Então, já mandando aqui a paz do Senhor para os irmãos que já estão ligados, né? Tem aqui já a Valdênia Feitosa, né? A paz do Senhor. Deus abençoe. Glórias ao nome do Senhor. A gente está começando agora a nossa escola bíblica e mandando a paz do Senhor para todos os irmãos que estão na sintonia. Pastora Claudice, acha aqui para mim, por favor, minha querida. Então, meus amados irmãos, vamos ao textuário da lição. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 5. Já está ligado conosco também o presbítero Raimundo Souza, o pastor, Pai Senhor presbítero. Então o tema da lição hoje, presbítero, é eleição e predestinação. É a terceira lição da nossa, tá bom? Também a irmã Cleonice já está assistindo, né? Cleonice Firmino, a paz do Senhor, Deus abençoe. A verdade prática da nossa lição de hoje fala o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou os que crerem e perseverarem na fé em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, um assunto muito importante, que você pode lançar a sua pergunta, né? A paz do Senhor para o irmão Josué Alves, também ligado à nossa live. Você que vai participar da live da Escola Bíblica Online, pode lançar também a sua pergunta. A pastora Clarice colocou: a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Deixa eu me ver aqui. Pois é, pessoal, tudo ligado, né? Paz do Senhor, Deus abençoe. Você, José Alves, a paz do Senhor para o irmão José Alves, que é o netinho, né? Nosso secretário da escola, tá ligado. Vamos então à leitura para a lição de hoje. Está baseada em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim
de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, a irmã Valdênia Feitosa está colocando, olha lá, aqui a Valdênia do Tim da Ciaune, 13B. Ah, Valdênia, dona Valdênia, é um prazer. A dona Valdênia, que quando eu trabalhava na Ciaune, sempre ela estava lá com aquele atendimento maravilhoso, né? Uma pessoa especial, um abraço para ela, para o esposo dela, que estão ligados também na nossa live da Escola Bíblica. Eu quero aqui também mandar um abraço para meu amigo João, seu João, que também mora ali no Maranguape e que também sempre está ligado nas nossas lives. Um abraço todo especial, tá bom? Presbítero Raimundo, e o que é Efésios 4, que? A leitura, né? Efésios capítulo 1, presbítero. Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 12. Foi a leitura que nós fizemos. Capítulo 1, versículo 4 até o 12. Então, irmãos e irmãos, a lição de hoje tem o objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos. Obrigado, pastor. De nada, irmão presbítero Raí. Objetivos específicos. No ponto primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. No segundo ponto, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Objetivo do terceiro ponto, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, meus amados irmãos, na doutrina da salvação, que é a doutrina chamada de soteriologia, que vem do grego soteria, trata desses assuntos de fundamental importância, que é a eleição e a predestinação. Missionária Erlândia colocou: a paz do Senhor, meu pastor, paz do Senhor, missionária Erlândia, a paz do Senhor, diácono Odilon. Quero mandar também a paz do Senhor para os irmãos do Miguel Arraes, da Sintonia, né? A irmã Leonice, irmão Francisco, a Nisiane, Lidiane, o Michael Douglas. A paz do Senhor para a irmã Vera e toda a família. A paz do Senhor para os irmãos do Raquel de Queiroz, o Glei Magner, que também está ligado conosco, né? E a irmã Sara também, né? Também o Glei Magner colocou: a paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor para a irmã Valquíria, lá no Parque Santa Cecília, né? Também ligado conosco nesta live da nossa Escola Bíblica Online. Se você quiser fazer alguma pergunta, você coloca aí nos comentários, que a gente vai ler a pergunta e responder de acordo com a vontade de Deus, tá bom? A missionária Erlândia colocou: estamos aqui, eu, a Flávia e o Odilon, ligados na live. Que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. A missionária Erlândia, a diácono Odilon e a irmã Flávia também ligada na nossa live. É um prazer muito grande tê-los conosco. Então, reforçando aqui, se alguém tiver alguma pergunta na nossa live, você pode digitar, que na medida do possível, como Deus conceder, nós iremos responder, tá bom? Vamos então começar a nossa lição. Nós já lemos o texto áureo, nós já lemos o tema, o texto áureo, a verdade prática, já lemos a leitura oficial, já lemos os objetivos gerais e específicos, e agora sim, nós vamos entrar no desenvolver da nossa lição de hoje, falar sobre eleição e predestinação, tá bom? Acompanha aí comigo e você fica à vontade. Pergunta a sua colocação. Eu quero fazer uma enquete também, de vez em quando eu vou anunciar essa enquete. A enquete é a seguinte:
Quem quer um culto domingo na... Você vai colocar, quem quer vai colocar eu quero. Quem não quer, coloca eu não quero, tá bom? Depois a gente vai dar o resultado dessa enquete. Quem quer um culto domingo na Praça do Miguel Arraes? Quem quer, coloca eu quero. Quem não quer, coloca não. E aí a gente vai depois divulgar o resultado da enquete que nós estamos colocando aqui na nossa live. Tá bom, meus queridos? Paz, Senhor, tem fogo aí? Então, meus amados irmãos, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si anunciam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então é o que nós vamos estudar hoje, viu? É o que nós vamos ver hoje. Nós vamos estudar sobre a eleição e a predestinação. O primeiro ponto vai falar sobre eleição. Pegue a sua Bíblia aí e juntos nós vamos ver alguma coisa sobre eleição. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, antes de criar os céus e a terra, antes de formar todas as coisas, Deus já havia eleito um povo santo, um povo de boas obras, que este povo estava eleito por Deus para participar das bênçãos da salvação. Tá bom? A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Efésios capítulo 1, versículo 4. Observe aí o versículo 4 de Efésios. Está dizendo o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Note que aqui está dizendo que Deus nos elegeu antes da criação do mundo. O missionário Erlândia já foi a primeira a participar da enquete. Quem quer um culto na Praça do Miguel Arraes domingo? Primeiro voto a favor, missionária Erlândia. Pronto, pois irmãos, vamos continuar aí a votação e no final da live a gente dá o resultado. Tá bom? Então, meus amados irmãos, o versículo 4 aqui que nós lemos está dizendo que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quer dizer, esta eleição de Deus em que Ele elegeu o seu povo é antes da fundação do mundo. Amém, pessoal? Então Deus, pela sua presciência, Ele já sabia quem era o povo, quem era a instituição divina eleita por Ele para participar da salvação. E essa instituição chama-se igreja. A igreja é eleita por Deus para participar da salvação. É a noiva que foi comprada por Cristo com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então você que está em casa aí, você é eleito. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos dar uma olhadinha lá. Como é que diz 1 Pedro? Pega a sua Bíblia aí, você que está ligado na nossa live. Pegue a sua Bíblia, abra lá em 1 Pedro. Vamos dar uma olhadinha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó: a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Então, esse povo que não era povo, agora se tornou povo. Nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bom? Tem muitos irmãos curtindo a live, mas eu quero que você comente também, tá bom? A paz do Senhor aqui para o Alan Lima. Eu não sei se é o Alan Lima, radialista lá de Forquilha. Se for, dar um sinal para mim aí, Alan. Coloca um comentário aí. Era companheiro de rádio, se for quem eu estou pensando, lá na rádio Pioneira de Forquilha. Inclusive, ainda hoje, o Alan Lima faz um programa na rádio Pioneira de Forquilha, bem pertinho da cidade de Sobral. Então, meus amados irmãos, a igreja é a geração eleita. Essa eleição de antes da fundação do mundo, para participarmos da sua salvação. Então isso é maravilhoso. Isso traz para a igreja uma alegria imensa, saber que Deus nos elegeu. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que a igreja iria estar sobre a face da terra. É por isso que ele diz lá em Mateus, a sua palavra profética também está conosco, está aqui ligado conosco também. Glória e paz, né? Fica difícil para mim, porque desculpa, viu? É porque o celular aqui da nossa pastora, os comentários engancharam e aqueles que estão chegando novo não está disponível aqui para mim, ó. Eu uso esse aqui para ler os comentários, só que ele enganchou aqui, ó. Ele engancha aqui e aí fica difícil para me ler. Mas a paz do Senhor para todos. Carlinho Paiva, outro companheiro de rádio, também ligado à nossa live, Carlinho Paz, né? Carlinho Paiva, grande comunicador. Saudade, rapaz, saudade minha também de você, Carlinho. Carlinho Paiva, irmão do Rogério Paiva, grande jogador de futebol lá em Pentecoste. Carlinho, grande comunicador, músico, né? Lá da cidade de Pentecoste. Meu abraço de coração a todo o povo aí na cidade de Pentecoste, que é minha terra natal. Também um abraço para minha irmã Josilene, que também mora ainda em Pentecoste, e a esse povo que eu amo de coração lá de Pentecoste, pessoal de Sobral, locutor lá de Sobral ainda há pouco participou também da nossa live. Um abraço ao pessoal de Forquilha, também ligado conosco, pessoal de Croatá e de Rocinha e Violete, também ligado conosco. A paz do Senhor, né? Deus abençoe a todos. Então, meus amados irmãos, na eleição, Deus escolheu a igreja antes da fundação do mundo. E qual foi a finalidade de Deus ter eleito a igreja? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 1 de 1 Pedro, o versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, desculpem,
Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pastora, cadê a água mineral Aquacim? Água mineral Aquacim é a água do nosso irmão Francisco Hertz, tá bom? Vamos ajudar aí o Francisco Hertz. É quem distribui a água mineral lá para a igreja, né? E a água mineral Aquacim é maravilhosa, viu? Vou tomar aqui um pouquinho d'água. Obrigado, pastora, viu? Apareceu uma toalha por aqui, uma benção também. Queridos, a nossa enquete, eu estou perguntando o seguinte. Eu estou perguntando quem deseja um culto no Miguel Arraes, né? Quem deseja um culto no Miguel Arraes? Você pode colocar eu quero na enquete e a gente vai no final saber. Até agora só quem participou foi a missionária Erlândia. Não sei quem enganchou também os comentários aqui do nosso celular que está filmando, né? Tá bom? Paz Senhor para todos. Está muito quente hoje. Eu estou banhado aqui de suor. Não sei nem se aguentarei a live toda. Tá certo? Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Obrigado, pastora, viu? Pelo apoio aqui. Nossa contra-regra. Enxugar aqui o suor para ver se a gente consegue ir mais avante, né? Amém, queridos? Então, meus amados irmãos, nós somos eleitos pela presciência de Deus. O que significa isso? Que Deus já sabia que nós seríamos eleitos. Amém? Deus já sabia que nós seríamos eleitos. Pela presciência, que é um atributo de Deus, Ele conhece todas as coisas. A sua onisciência. Ele conhece tudo. É um atributo de Deus que faz com que Ele conheça todas as coisas. As que foram, as que são e as que ainda hão de ser. Deus conhece tudo. Pela sua presciência, Ele conhece as coisas antes mesmo que elas venham a acontecer. Louvado seja Deus. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é para todos. Deus preparou para todos. Entretanto, esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo porque é bom. Não, queridos. A salvação é um dom de Deus. As pessoas são salvas. As pessoas são salvas porque Deus morreu, deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E aquele que crê no seu Filho é salvo. Quem não crê está perdido. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor. Então, eleição foi o ato que Deus escolheu um povo para ser salvo. Aqui eu quero mandar a paz do Senhor para a irmã Carlota Almeida, lá na cidade de Quixadá. Ela está dizendo: a paz do Senhor. Ela é a mãe do irmão Derli, né? A mãe do irmão Derli, lá na cidade de Quixadá,
está ligada conosco. A paz do Senhor, minha irmã. Saudades, viu, de vocês, saudade do Derli, de todo o pessoal aí de Quixadá, tá bom? Meus amados irmãos, então, nós já trouxemos aqui sobre a eleição. Vamos então agora entender o que é predestinação. E eu gostaria que os irmãos que estão em casa, que quiserem perguntar alguma coisa, sempre que termina um ponto da escola bíblica, eu dou um espaço para alguma pergunta, ou para algum comentário, ou para alguma sugestão, tá bom? Então nós concluímos aqui o primeiro ponto, que fala sobre a eleição. Entendemos que nós, a igreja feita antes da fundação do mundo, escolhida para ser uma nação santa, um povo adquirido, propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Entendemos que esta eleição, Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, que é o atributo de Deus que conhece todas as coisas antes mesmo que elas venham a existir, essa presciência é que sabia de antemão que nós, a igreja, seríamos escolhidos para participar da salvação. Tá bom, meus queridos? A paz do Senhor para todos. Meus amados irmãos, então nós vamos agora ao ponto de número 2, ao segundo ponto, que é a predestinação, ou seja, predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Amém? A palavra predestinar significa que Deus determinou antes. O termo grego proorizou, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, a doutrina da predestinação é isso. Deus elegeu o povo, a igreja. Deus predestinou que este povo seria salvo. Existe uma linha, dois grandes teólogos que entendem a predestinação de maneira divergente. São eles. Começou com Agostinho, e nessa linha de Agostinho tem João Calvino. Aí vem, por isso que a gente chama de a linha calvinista. E existe também a linha de Armínio, que nós entendemos como arminianismo. O presbítero Raí colocou aqui, a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É verdade. Muitos são chamados. Nós poderíamos até ir mais além. Todos são chamados por Deus para a salvação, mas poucos são escolhidos. Por quê? Só vai ser escolhido quem aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e permanecer firme.
Amém, querido? Está ligado conosco, presbítero Wilson, também assistindo a nossa live. Então, como eu estava falando, essas duas linhas de pensamentos calvinistas que acreditavam na predestinação incondicional, e a linha de Armínio, que é um teólogo holandês que acredita na predestinação condicional. Então, assembleianos acreditamos é a linha de Armínio. Vou já explicar para vocês, tá bom? Vou explicar para vocês. Vamos ver aqui eu vou explicar um pouquinho das duas telas e vou trazer para você, porque no meio cristão existe muita polêmica sobre isso. A linha calvinista diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdido, perdido para sempre. O que essa linha calvinista ensina? Que Deus escolheu um grupo, Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e Deus escolheu outras pessoas para serem perdidas. Nessa linha de pensamento calvinista, quem é salvo, salvo para sempre. Quem é perdido, perdido para sempre. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui os comentários surgindo. A Ingrid e o namorado Eduardo também estão ligados na live. Um abraço aí para a Ingrid e para o Eduardo. Mas, irmão, deixe-me falar aqui um pouquinho dessas duas linhas. A linha calvinista, que ela é originária no teólogo Agostinho, e a linha de Armínio. Você vai ver essas duas linhas agora, vai acompanhar comigo, para a gente entender melhor. A nossa é a de Armínio, porque a de Armínio diz assim: o humano que foi predestinado foi um grupo. Quem é predestinado não é a pessoa, é a igreja. Quem está na igreja está predestinado a ser salvo. Quem sai da igreja perde a salvação. Está entendendo, meus amados irmãos? Então, o que Deus predestinou foi que aqueles que viessem a aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida seriam salvos. Eu vou dar uma olhadinha. A irmã Jural, você está também ligada conosco, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos irmãos que estão ligados. Deixa eu me ver aqui. Irmã Juraci, a paz do Senhor, pastor. Paulinha Moura, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. A paz do Senhor, irmã Paulina, lá no Miguel Arraes, também ligada. A irmã Juraci com o presbítero Wilson, aqui no Tatu Mudé. Aquele abraço. Então, meus amados irmãos, vamos dar uma olhadinha então nessas duas linhas. Agostinho é da linha incondicional. O que Agostinho acreditava? Se alguém nasceu, Deus escolheu para ser salvo, ele pode se desviar, ele pode ir para onde for, ele pode virar as costas para Deus, mas antes da morte dele, Deus vai fazer alguma coisa para ele ser salvo. Nesta linha de interpretação de Agostinho, ele diz o seguinte: já quem Deus escolheu para ser perdido, ele pode passar 10 anos na igreja, ele pode ser o crente mais fervoroso, mas no final da vida dele vai acontecer alguma coisa para ele ser perdido. Vai ser para a irmã Yaraline, também ligado conosco aqui no Conjunto Tatu Mudé. Essa linha de pensamento não se encaixa na Sagrada Escritura. Porque se Deus escolhesse uns para ser salvo e outros para ser perdido, não era graça. Não era graça. O que é graça? Graça é o dom imerecido de Deus. A palavra de Deus é Efésios capítulo 2, versículo 8 a seguir diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos, se Deus escolhesse alguém para ser salvo e outros para ser perdido, a nosso ver havia da parte de Deus uma injustiça. Por quê? Porque fulano, Deus disse, esse é salvo. E ele pode errar do jeito que ele errar, mas ele vai ser salvo. E outro, eu disse que esse vai ser perdido, ele pode acertar tudo, mas vai ser perdido. Não é assim que funciona. O que Deus escolheu foi a igreja. Então, quem está aqui na igreja, comparamos a igreja, está aqui, digamos que aqui é a igreja. Quem está aqui na igreja de Jesus, e quando eu falo de igreja de Jesus, de qualquer denominação que prega a genuína palavra de Deus, batista, assembleiano, presbiteriano, né? Todos que pregam a genuína palavra de Deus. A igreja do Senhor verdadeira é a igreja dos salvos, daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. É essa igreja que é salvo. Deus predestinou a salvação para essa igreja. Mas vamos ver aqui alguns comentários antes da gente prosseguir, bem rapidinho. Os comentários vão chegando, né? E a Araline está ligada. O Diomarco Cavalcante também está ligado conosco. Liduína também está ligada conosco. A irmã Liduína e o nosso irmão Elson. Daqui a pouco eu bebi aqui uma água mineral Aquacim, coisa maravilhosa. Irmão, se quiser pedir só água, é só falar com a irmã Liduína ou com o irmão Francisco Elson. Aquacim, água mineral de qualidade, uma maravilha, viu? Então, meus amados irmãos, olha aqui o que disse Agostinho. Agostinho, bispo de Hipona, na África, foi quem introduziu de modo inédito, na igreja entre os séculos IV e V, a teoria da predestinação incondicional, segundo a qual alguns homens já estão predestinados à vida eterna, antes mesmo de qualquer previsão de fé ou perseverança. Segundo aquele bispo, alguns pecadores receberão fé e irão perseverar nela, porque estão predestinados para isso. Deus predestinou que eles tenham fé e perseverança. Daí veio outros conceitos, como o da graça irresistível. Certo? Olha o que diz ele. Também introduzido de modo inédito por Agostinho. A perseverança dos santos, embora aqui Agostinho mesmo defendia a possibilidade de alguns salvos virem a declinar da fé, não estando eles contados entre aqueles que Deus predestinou incondicional e irresistivelmente para o gozo eterno. Ou seja, para Agostinho, nem todos os salvos Deus concede a graça da perseverança, mas apenas os eleitos. O bispo de Hipona, que é um dos mais eminentes teólogos cristãos do Ocidente, foi um dos antigos pais latinos da igreja, de vasta cultura e conhecimento, mas que todavia não dominava o grego, língua do Novo Testamento. Ele, que em sua juventude seguiu os passos dos pais que lhe antecederam, foi longe demais em sua obsessiva luta contra o monge bretão Pelágio, que negava o pecado original e afirmava erradamente, dentre outras coisas, que o homem poderia sim cumprir a lei de Deus por sua própria força de vontade. Acabou caindo em outro extremo tão errado quanto o de Pelágio, se não pior. Então Agostinho criou essa doutrina da predestinação incondicional.
Os adeptos dessa doutrina, como eu expliquei aqui, acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acabei de explicar para os meus amados irmãos que a predestinação é para um grupo, é para a igreja, e não para o indivíduo. Não existe um ser humano em particular predestinado. O que existe é um grupo, a igreja. Tá bom? É muito bom que a gente entenda isso. A irmã Paulinha, pastor, quando você for orar, ore para descer por ela, por mim, pois parece que meu ouvido está cheio de água. Eu acho que estou com tédio de estar sem fazer nada. Amém, meu. Vamos orar pela nossa irmã, para Deus repreender esse tédio aí, né? Mas os irmãos estão em casa sem fazer nada, irmão, estão em tédio, sem fazer nada. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa, irmão. Pega a sua Bíblia, coloca uma máscara para se proteger, leva álcool para lavar as mãos, limpar as mãos e visite os irmãos. Faça oração, visite aqueles que estão fracos, debilitados. Faça alguma coisa para Deus. Tá bem, pessoal? A gente não faz a obra do Senhor só dentro da igreja, não. A gente pode fazer a obra do Senhor, e principalmente a obra do Senhor, ela pode ser feita de casa em casa. Tá bom, meus amados irmãos? Tá certo? Agora, é claro, respeitando os cuidados que nós temos que ter para não, né, se contaminar com as enfermidades, tá bom? Tá ligada conosco a irmã Rita Maria, esposa do nosso presbítero Jair Nascimento, tá bom? A paz do Senhor, dos irmãos lá no Miguel Arraes, ligados à nossa live, tá certo? Tá bom, meus queridos? Então, meus irmãos, vamos, o Agostinho trouxe essa ideia, né? O Agostinho trouxe essa ideia. Aí, de modo geral, o entendimento de Agostinho sobre predestinação é aceito pelos calvinistas. Desde o próprio Calvino, que dentre muitas citações que poderíamos fazer aqui, declarou as seguintes palavras: chamamos predestinação o eterno decreto de Deus pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse, pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, pré-ordenou uns à vida eterna e outros à condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que foi predestinado ou para a vida ou para a morte. Você está entendendo? Os calvinistas acreditam, diante do que o grande teólogo, bispo da África, de Abona, na África, que era Agostinho, de que existem alguns homens que Deus criou e pré-ordenou para a vida eterna, enquanto que existem outros homens que Deus criou e pré-ordenou para a morte eterna. Essa é a doutrina dos calvinistas, a predestinação incondicional pregada pelos calvinistas. A nossa linha, a linha assembleiana, a linha que eu defendo é a de Armínio, que Deus não criou homem algum predeterminado para ser salvo. Deus não criou homem algum predeterminado para ser perdido. Deus, a minha linha, que Deus criou um grupo predeterminado para ser salvo. Que grupo é esse? A igreja. Os salvos. Aqueles que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Deus elegeu antes da fundação do mundo. A igreja. E não o cidadão. Deus não predeterminou o pastor José Nilton para ser salvo nem para ser perdido.
Deus predeterminou a igreja. Se o pastor Josenildo estiver na igreja, fiel à palavra de Deus, fiel aos ensinamentos bíblicos, ele vai ser salvo. Mas se o pastor Josenildo se desviar dos ensinamentos bíblicos, sair da igreja, ele será perdido. Então, meus amados irmãos, entra a decisão do homem. A condição aqui é o homem permanecer fiel, aceitar a Cristo, permanecer fiel. Senão, se fosse assim, qual seria então a necessidade da morte de Cristo na cruz do Calvário? Você está entendendo? E a enquete de hoje você não está respondendo. Quem quer um culto domingo na Praça do Miguel Arraes? Até agora só quem quis foi a missionária Erlândia. A não ser que os meus comentários engancharam aqui, né? Mas até agora só quem quis. Você pode participar da enquete até o final da escola. A pergunta é: quem quer um culto na Praça do Miguel Arraes neste domingo? Aqueles que querem, coloca eu quero. Aqueles que não querem, coloca eu não quero. Certo? Deixa eu ver aqui se o comentário da irmã Erlândia chegou aqui nos meus comentários. O presbítero Raimundo colocou verdade sobre o comentário. Deus nos deu o livre arbítrio. Certo? Então, na linha dos calvinistas, existe o homem que foi escolhido para ser salvo, e existe o homem que foi escolhido para ser perdido. Essa linha de raciocínio nós assembleianos não aceitamos. Tá certo? A irmã Erlândia, só a senhora, irmã Erlândia, que está querendo o culto, viu? Ei, pessoal, alguém que está assistindo a live, se você quer o culto domingo, coloca aí, ajude a irmã Erlândia, ajude a nossa missionária, glórias ao nome do Senhor, porque por enquanto nem o Odilon não botou ainda, irmã missionária Erlândia, glórias ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos ver então a linha do Armínio. A linha de pensamento da predestinação de Armínio, nós vamos ver agora, para nós entendermos. Jacó Armínio, teólogo holandês do século XVI, em sua famosa declaração de sentimentos, depois de apresentar uma longa refutação à predestinação defendida pelos calvinistas, apresenta seus próprios apontamentos sobre a doutrina da predestinação. E o faz de acordo com os antigos pais da igreja, anteriores a Agostinho, tanto pais latino quanto pais grego. É conforme estes postulados de Jacó Armínio que nós cremos, porque acreditamos estarem não só em conformidade com o ensino geral dos antigos pais, mas em subordinação à própria Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Presbítero Raí, dá lugar, pastor. Eita, aí, presbítero, você quer o culto domingo? Bota aí no comentário. Se você quer, é enquete. A pergunta da live hoje para os irmãos: querem um culto domingo na Praça do Miguel ou querem culto online? Pronto, vamos mudar a pergunta para ficar bem mais claro. Coloca assim: quem quer o culto, coloca eu quero. Culto na praça, presencial. Quem quer o culto domingo que seja online, coloca assim: online. Escreve só a palavra online, que eu vou entender que você quer que o culto seja online. Tá bom? Amém? Então, meus amados irmãos, Armínio, depois de dizer que Jesus Cristo, estabelecido como Salvador, mediador e rei, é o primeiro decreto de Deus concernente à nossa salvação, diz que o segundo decreto preciso e absoluto de Deus é aquele em que ele decretou receber aqueles que se arrependeram em Cristo, e em Cristo por causa dele e por meio dele, para efetivar a salvação de tais penitentes e crentes que perseveraram até o fim, mas deixar em pecado e sob a ira todas as pessoas impenitentes e incrédulas, condenando-as como alheios a Cristo.
Você entendeu, meus irmãos? Deus, que ensina Jacó Armínio, teólogo holandês, estudando as teorias calvinistas, ele chegou à seguinte conclusão: está errado. O que nós também chegamos à conclusão, até mesmo antes de lermos a obra de Armínio, nós também já chegávamos a esta conclusão: está errado. Deus não pode dizer assim: presbítero Eudes vai ser salvo e pronto, final. Pastor Rosanildo será perdido, ponto final. Não, Deus não faz assim. Deus ama a mim e ama o presbítero Eudes. Nesse caso aqui não tem ninguém merecido. Deus ama pastor Josenildo e ama o presbítero Eudes. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. O problema é que nem todos os homens querem ser salvos. Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu à força. Aí é que entra o que a missionária Erlândia comentou há pouco. Deus deu a todos o livre arbítrio, a livre escolha entre o bem e o mal. Deus não vai obrigar seu fulano nenhum a entrar no céu à força. Mas aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, permanecerem fiéis, já estão salvos. Agostinho, embora fosse um teólogo de uma capacidade extraordinária, ele não entendia bem a língua grega, que é a língua original do Novo Testamento. Então, muitas passagens do Novo Testamento, Agostinho não conhecia. Essa, por exemplo, que diz que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Então, queridos, Jacques Omar Online, 2 votos aqui, um culto da Praça Missionária Erlândia, outro voto para online, Diácono Diomarcos. Pronto, tá aí, viu? A sua votação. A sua votação, você pode votar, você pode estar participando conosco. Tá bom? Amém? Então, meus amados irmãos, é muito importante então a gente entender essas duas linhas de pensamento. A linha de Armin, a irmã Alcilene Lourenço, a paz do Senhor, pastor, online, é muito melhor para o bem de suas ovelhas. Muitas sábias palavras da irmã Alcilene, né? Sábias palavras. Deus abençoe, irmã Alcilene. Dois votos online. A enquete está no ar. Você vai participar e a maioria vai decidir. Tá bom, meus amados irmãos? Tá aí 2 votos online, 1 voto presencial. No final nós veremos a enquete. Então, queridos, predestinação. É muito bom a gente entender essas duas teses, porque em algum momento você vai encontrar algum calvinista que vai querer te convencer que quem é salvo, salvo para sempre. Cleonice Firmino, online, respeitando o isolamento social. 3 votos online, 3-1. A enquete está no ar, tá? A enquete vai pegar fogo, viu? Glória a Deus. Virgínia Andrade, tá ligada conosco agora. Pai Senhor, irmã Virgínia, Deus te abençoe, serva de Deus. Ligada à nossa live, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Irmã Virgínia, tá a pergunta aqui da enquete. Quem quer o culto de domingo online, escreve online. Quem quer na Praça do Miguel Arraes, coloque eu quero. Tá bom? No final da nossa live a gente vai dizer quem foi que venceu. Embora a participação tá de poucas pessoas, mas está valendo. Está valendo a enquete que a gente está fazendo aqui no ar, tá bom? Qualquer um para mim está valendo. O importante é adorar. Muito bem, missionário Arlande. É muito importante nós sermos democráticos, né? E a democracia também é muito aplaudida no meio do povo de Deus, tá bom? Virgínia Andrade, a paz do Senhor, amém.
Glórias ao nome de Deus. Vamos ver mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Armínio, que é a que nós acreditamos, né? Vamos lá, vamos ver mais sobre os ensinamentos de Armínio. Olha aqui. Sua onisciência é perfeita, a onisciência de Deus é perfeita. Aceitariam a salvação pela fé e nela iriam perseverar até o fim, tanto quanto os que persistirem na incredulidade. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e por sua graça subsequente, iriam perseverar. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam e nem iriam perseverar. Aqui mais um voto para online, André. Deixa eu voltar aqui a live. Para ver aqui. André Lima, online, 4 votos. Quem tem acesso à internet, dá bom. Mas quem não tem acesso, fica difícil. Aí a irmã Alcilene colocou verdade. A Virgínia Andrade colocou: online é melhor, no momento que estamos, mas seja feita a vontade do Senhor. Qualquer um é ótimo. O importante é a gente não ficar sem o culto, meu pastor. Que palavras sábias da irmã Virgínia, né? Palavras sábias, irmãs aqui demonstrando uma sabedoria muito grande. Tanto a irmã Alcilene, gostei muito do comentário da irmã Alcilene na primeira participação, e agora a palavra da irmã Virgínia também. Ela concorda com qualquer um, mas que devido os acontecimentos, online seria melhor. Então tá 5-1. Tá bom, meus amados? Queridos, vamos então continuar aqui com a nossa live sobre... Perceba que o ensino de Armínio difere de Agostinho, que foi adotado por Calvino no século XVI. Para Agostinho, a predestinação é incondicional. Certo? O importante é adorar. Está colocando a irmã Alcilene, é verdade. Então, para Agostinho, a predestinação é incondicional. Aquilo que eu falei no começo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdido, perdido para sempre. Né? Deus predestina alguns apenas para serem salvos, e estes dá a estes irresistivelmente a graça da salvação, e a eles somente dá a dádiva da perseverança. Já para Armínio não. Armínio, a predestinação agora é condicional. Como essa predestinação condicional? Deus predestina o que crê para a salvação, e os que perseveram em fé nesta salvação recebida, ele dará necessariamente a vida eterna, como prometeu e decretou. Na verdade, Armínio apenas está resgatando o antigo ensino dos pais da igreja, conforme os teólogos metodistas do século XIX, James Strong e John McClintock, bem descreveram. A doutrina unânime é inquestionável da igreja sobre este ponto. Predestinação, por mais de 400 anos, foi até onde se desenvolveu em distinção exatamente idêntica àquela sua forma científica e nome a Armínio. Então, os pais da igreja, né, como Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Crisóstomos, eles foram da linha de Armínio, que a predestinação é condicional, depende de você estar na igreja ou não. Enquanto que os calvinistas, ou a doutrina de Calvino, é que era incondicional, uma vez para sempre, uma vez perdido, perdido para sempre. Tá certo, meus amados? Então, muito bem explicado, né? Muito bem explicado.
Tá ligado também a Manu Bastos, também tá ligado aqui, colocou online, preservando as vidas de quem é mais vulnerável aos vírus, que são as pessoas de risco, né? Diabéticos, hipertensos, pessoas de maior idade, né? São mais... Aí João Marcos Cavalcante colocou aqui, principalmente o pastor. Obrigado, viu, João Marcos, pela preocupação com o pastor. Eu recebi um áudio semana passada se preocupando com o pastor. Fiquei emocionado. A irmã Valquíria, para quem não sabe, é a mãe da missionária Erlândia. E ela colocou um áudio que ela tão carinhosamente... O senhor deu uma quedinha, mas voltou aqui a nossa live. O senhor é hipertenso. Ela falou de uma maneira tão carinhosa que eu pude perceber que ela estava com razão, né? O pastor também entende quando a ovelha está com a razão. Irmã Erlândia Ferreira, tem pessoas que querem online e nem ficam na live. Bruno Chaves, Josenildo Firmino, meu amigo, perdi minha avó ontem, Dona Luísa, oro pela gente, forte abraço. Bruno, eu ontem chorei, rapaz, quando eu vi o comunicado. Eu quero só que você me refresque a memória. A Dona Luísa, que eu morei vizinho lá na cidade de Santa Quitéria, Comente aí pra mim, que eu achei muito parecido a fisionomia dela. Uma senhora que eu morei vizinho lá em Santa Quitéria, vizinho a casa dela, e era uma pessoa maravilhosa, que eu tinha um carinho todo especial, né? A sua vovozinha, você também morava lá, vizinho ali na cidade de Santa Quitéria. Estou orando pela família, viu? Para Deus dar o consolo nessa hora tão difícil, nessa hora de perca de um familiar querido, tá bom? Deus abençoe você, Bruno, e todos os familiares. Erlândia, tínhamos 12 pessoas, agora só 8. É assim mesmo, né, Luciana? É assim mesmo. Live sempre é assim. Fui seu vizinho por anos em Santa Quitéria, exatamente, é lá mesmo. Ontem, quando eu vi o irmão Bruno, quando eu vi ontem a sua vovó, eu chorei no dia do seu aniversário, que ela veio a falecer. Eu chorei de coração, como eu senti, como se fosse a minha mãe que eu tivesse perdido, porque era uma pessoa maravilhosa, a nossa vozinha Luísa, tá? Deus te abençoe. Bruno, Erlândia, quero ver ficar até o final. Fomos vizinhos. Deus abençoe, viu, Bruno? Deus abençoe. Queridos, então, voltando aqui à questão do Armínio. A nossa lição de hoje falava sobre eleição e predestinação. Nós entendemos que Deus elegeu a igreja antes da fundação do mundo. Entendemos que essa igreja que foi eleita, esse povo que foi eleito, Deus predestinou para ser salvo aqueles que perseverarem até o fim. Nós também aprendemos sobre a doutrina da predestinação, sobre a ótica de Agostinho e de Calvino, ou dos calvinistas. E também demos uma olhada sobre a ótica de Jacó Arminio, teólogo holandês que refutou a doutrina da predestinação ensinada por Calvino, por Agostinho e por Calvino. Esclarecemos na lição de hoje que os assembleianos, e particularmente o pastor Josenildo, acredita na linha de pensamento de Jacó Arminio. Deixamos tudo esclarecido na nossa lição da escola bíblica. Para encerrar, o terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino da predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bens espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Amém?
Tá aí, missionário, voltou de novo, você cobrou, parabéns. Aí, ó, voltou um bocado aí do pessoal que tinha saído, né? Deus abençoe. Então, meus amados irmãos, olha, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Não, Deus não predestinou ninguém para ser perdido, certo? Mas deseja que todos se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Vamos dar uma olhadinha. Passagem essa que Agostinho não teve acesso, porque ele não era conhecedor do grego. Volto a dizer que Agostinho, criador da doutrina calvinista, não era conhecedor do grego. Tá certo, meus irmãos? Então, Atos 17 e 30. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus deseja que todos os homens se arrependam dos seus pecados para serem salvos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinação, né? Em Efésios 4, 28, Romanos 8, 29 a 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou para o inferno. Assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Você está entendendo, irmãos? Então Deus predestinou alguém para ser salvo. Quem? A igreja. Os crentes. Os que foram fiéis. Os que obedecerem aos seus líderes, que ensinam a palavra genuína. Os que obedecerem à Bíblia Sagrada. Aqueles que orarem, jejuarem, se santificarem, se separarem do pecado, deste mundo vil, envolto nas trevas tenebrosas do pecado. Aqueles que forem fiéis até o fim serão salvos. Deus predestinou essas pessoas para serem salvos. Aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Amém, pessoal? Agora, o indivíduo achar que Deus escolheu ele para ser salvo, pode ir para as orgias do pecado, pode ir para os bares encher a cara de cachaça, pode andar na prostituição, no adultério, que de qualquer maneira ele vai ser salvo mesmo. Você vai quebrar a cara, meu amigo. Você vai quebrar a cara. Porque se você não tiver uma vida de santificação, você não vai ser salvo. Agostinho não entendia o grego. E naquela época não tinha Bíblias traduzidas, na época que Agostinho defendeu a sua doutrina. Porque lá em Hebreus está escrito, capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, igreja? Se Agostinho tivesse lido essa passagem, ele não teria criado essa doutrina calvinista. Porque diz a palavra, segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, queridos? Passou para a irmã Antônia Agostinho, está ligado conosco. A irmã Erlândia Feira colocou amém, pastor, né? Então, esse Agostinho que eu estou falando, irmã Antônia, não é a senhora não, viu? A senhora aí é... Ah, não, a irmã Antônia Coutinho, né? Agostinho não, tá certo. Irmã Antônia Coutinho. Apareceu para a irmã Antônia Coutinho, ligado conosco. Quem é santo,
se santifique mais. Está escrito lá em Apocalipse. Quem for santo, se santifique-se mais. Então, meus amados, ninguém pense como os calvinistas pensam, que uma vez salvo, pode fazer o que quiser que é salvo. Vai quebrar a cara. E ninguém pense que, como os calvinistas pensam, que se você for escolhido para ser perdido, pode entrar na igreja que não vale nada. Você vai quebrar a cara também, você tem que entrar na igreja. Quem foi predestinado foi a arca. Para você entender, quem foi predestinado para salvar uma família do dilúvio? Quem foi? Foi a arca. Quem estava dentro da arca não morreu no dilúvio. Quem estava fora da arca morreu no dilúvio. A igreja do Senhor Jesus é a arca contemporânea da salvação. Quem estiver dentro dessa arca chamada Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, será salva. Quem estiver fora desta arca será perdido. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Tá bom, querido? Então que nós possamos meditar nestes ensinos. É a escola bíblica, a lição de número 3. O tema da lição foi eleição e predestinação. Recapitulando, nós vimos que a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Nós vimos que essa igreja foi a ela predestinada à salvação e à perseverança. Aqueles que perseverarem serão salvos. Estudamos a predestinação sobre a ótica dos calvinistas e sobre a ótica de Jacó Armínio, que é a nossa, assembleiana, do pastor Josenildo. E vimos que a igreja é comparada à arca, que quem estava dentro dela salvou-se do dilúvio e quem estava fora se perdeu. Tá certo? Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Estamos chegando ao final da nossa live. Na votação da enquete, o resultado da enquete foi 5-1, né? 5 online e 1 na Praça do Miguel Arraes. Deus abençoe. Fique na paz. Vamos orar, vamos pedir a Deus proteção para a nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, meu Deus, por mais uma oportunidade, meu Deus, de lecionar a Tua palavra. Um assunto, Pai, poder mais importante para a compreensão da salvação do Teu povo. Meu Deus, estudamos a eleição e estudamos a predestinação. Que a Tua palavra, Senhor, ache guarida no coração de todos aqueles que acompanharam a nossa live. Quero te pedir uma bênção especial para a família do Bruno, que perdeu a sua vozinha, a dona Luísa, que é lá da cidade de Santa Quitéria. Tem misericórdia de todos os familiares, abençoa grandissimamente as famílias. Meu Deus e meu Pai, agora, meu Deus, acampa teus anjos ao redor de cada crente, de cada servo teu, nesta hora tão difícil, meu Deus, desta pandemia, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Vai dando livramento, Senhor. Coloca por terra esse vírus, coloca por terra, meu Deus amado, porque a tua igreja está com desejo de se congregar. Nós estamos precisando, Senhor, voltar a se congregar, para estar na tua casa, para te adorar e para glorificar o teu nome. Abençoa os irmãos do Miguel Arraes, do Tatu Mudé, do Raquel de Queiroz, do Parque Santa Cecília. Abençoa os irmãos de Pentecoste, abençoa os irmãos de Santa Quitéria, os irmãos de Sobral, Forquilha, de Tianguá, Quixadá, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo inteiro. Deus amado, pois assim nós te suplicamos, em o nome do teu Filho Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.